O Ministério da Saúde divulgou recentemente novas diretrizes para a eliminação da AIDS e da transmissão do HIV como problemas de saúde pública no Brasil até 2030. O número de pessoas que testaram positivo para o HIV teve um aumento de 4,5% em comparação a 2022. Os dados são de 2023 até junho de 2024. Mas esse aumento nos registros faz parte da estratégia da pasta para atingir cada vez mais portadores do vírus. Do ponto de vista assistencial, a gente conseguiu, desde os anos 80 até agora, em pleno século XXI, montar uma estrutura bastante importante para dar atenção, tanto na esfera primária, quanto secundária e terciária, para quem vive com HIV. O país é um modelo para o mundo inteiro no que diz respeito a esse modelo de assistência para essa doença. E quais são as variáveis? Uma delas é a questão do SUS, né? O Sistema Único de Saúde oferece esse direito universal para qualquer indivíduo que vive com HIV. Doutor Jamal, e quanto do estigma ainda atrapalha o enfrentamento da doença? Eu costumo traçar um paralelo. Se você é diabético, você fala abertamente sobre o seu tratamento. Você toma remédio em público. Isso não é uma questão que te identifica negativamente. Agora, se você vive com HIV, você não pode falar sobre isso, né? Tem todo um entorno que, quando você está nessa posição, cria uma imagem negativa, o que não faz nenhum sentido. Se você parar para racionalizar isso, faz sentido. Ainda mais com o desenvolvimento hoje do conhecimento, em que uma pessoa que vive com HIV e tem a indetectabilidade da sua carga viral, que significa dizer que essa pessoa faz o tratamento, está usando o mesmo modelo de outras doenças crônico-degenerativas. Você está compensado daquela determinada condição. No caso do HIV, a compensação é você ter a carga viral indetectável. A sua vida, sob todos os aspectos, ela é plena. E nem assim esse indivíduo, né, aqui não é uma questão de gênero, é um indivíduo, ele tem liberdade para exercer isso de maneira plena, no sentido de chegou a hora de eu tomar o meu remédio, eu tiro do meu bolso, engulo o remédio. Se alguém perguntar, você está tomando que remédio? Eu tomo para HIV. Simples, não tem mistério. Então, isso impacta negativamente, porque as pessoas precisam viver num mundo em que elas não são visíveis. Isso não é razoável. A gente tem visto, nos últimos dados do Ministério da Saúde, aumentos no contágio por HIV e também no desenvolvimento da doença. O que falta para que esses números deixem de subir? A gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente diz que há um aumento do número de indivíduos infectados por HIV. E alguns, inclusive, usam o argumento de que é uma geração, porque são mais jovens, que não conheceram a gravidade da doença lá nos anos 80, 90, até o começo dos anos 2000. E eu devolvo sempre esse argumento como um argumento inadequado, porque nenhuma doença ligada a comportamento, a resolução foi pelo medo, né? As pessoas não mudam o comportamento porque elas têm medo. Elas mudam o comportamento porque elas se apropriam do conhecimento. É outra história. Então, essa é a primeira consideração. A segunda consideração é que esse aumento, nós temos uma meta para resolver, que é ter 95% das pessoas com o diagnóstico da infecção. Para ter 95% das pessoas com diagnóstico de infecção, o que eu preciso fazer enquanto poder público? Eu preciso ter uma oferta de testes que faça com que essas pessoas tenham acesso e eu possa identificá-las para poder iniciar o seu tratamento. Então, esse aumento também se relaciona com uma oferta, felizmente, né, depois daquela
aquele momento muito ruim que a gente passou no último governo, sobre o aspecto da oferta de testes, né? Porque o papel do Estado não é fazer juízo moral sobre o seu comportamento. O papel do Estado é ofertar estratégias de prevenção. O juízo moral não cabe numa situação dessa. Então, quando você passa a ofertar testes, as pessoas passam a buscar, porque elas se sentem acolhidas num ambiente seguro, e aí você identifica, e ao identificar, você passa a tratar. Dos 95% que iniciaram o tratamento, ter nesta população, 95% deles com carga viral indetectável. Veja que é uma escada, né? Você tem passos que são fundamentais que você dê para que esta pessoa tenha uma vida plena. E aí o Ministério agora retoma a questão do trabalho social, né? Trabalhando isso com a sociedade e com os vários segmentos que compõem essa sociedade para atingir essa meta do 95, 95, 95 e que a gente, daqui mais 7 anos, no máximo mais 10 anos, a gente tem esse problema equacionado e resolvido.